Melissa iria fazer as coisas do seu jeito. Escolheu uma roupa que no dia da reunião seu pai não parecia gostar. Esperava ver a filha com um vestido comum para não chamar a atenção. Mas também não iria discutir sobre isso. Então eles foram para a reunião. Como esperado, Melissa chamou a atenção ao entrar no local, ainda mais estando de calças. Sentando em seu lugar apenas pensando que não servia para política. Diferente de Nine, que até mesmo tinha aprendido sobre etiqueta. Ela tomou um susto ao ver seu irmão sentando ao seu lado. Não odiava essas coisas. Tinha se interessado por política? Talvez sentia saudades daqueles nobres. Jake respondia que isso era nojento, mas a situação toma outro rumo quando ele chama Melissa de irmã, a fazendo ficar em choque total. Continuava falando que estava ali por ser a primeira reunião dela e Ian também estará ali. Melissa se questionava, ele estava mudando? Tinha vindo apenas pelo Ian? Pouco depois a reunião começava, todos começavam a conversar, discutir, mas ela apenas via que nada importante era realmente comentado, parecia mais um círculo de fofoca do que uma reunião. Até mesmo Ian olhava para ela como se fossem amiguíssimos, enquanto ela só gesticulava para ele cancelar o casamento. A suposta reunião continuava, até que o imperador comenta sobre o suposto oráculo e Melissa Fordevrat, ela explica que os monstros romperão o selo, mas como esperado ou os nobres ignoravam ou duvidavam de suas falas. Irritada ela bate na mesa, dizendo que mesmo que não acreditassem não deveriam pelo menos tomar medidas para qualquer chance de os monstros despertarem. Faziam 150 anos que eles estavam selados, e muito tempo que o grande feiticeiro desapareceu. Por acaso existia algum feiticeiro que teria a capacidade de lançar o mesmo feitiço? Mas tudo que ela falava parecia entrar por um ouvido e sair pelo outro. Voltavam novamente a duvidar dela e a questionar. Achava que estava em uma festa do chá? Que eles eram uma piada. Como ousava falar assim na frente do imperador? Mas para surpresa de todos, Jake faz com que eles se calem, chamando a atenção do jeitinho dele, dizendo que sua irmã estava falando, olhando para ela e voltando a se esconder deixado de seu capuz. Isso chamou a atenção do imperador, que ria. Dizia que todo esse tempo achava que ele não gostava de Melissa, mas parece que estavam errados. Até mesmo Ian entrou na conversa, dizendo que ela estava certa e que gostaria de fortalecer as tropas, o que surpreendeu Melissa. Mas pelo menos assim as coisas poderiam tomar um rumo melhor, mas como já esperava não receber nenhum apoio, deveriam dar o próximo passo. Via o avanço de Yuri, que treinava com seu irmão, e a formação de seu próximo passo. Mas a cada momento que ele encarava Melissa nos olhos queria sumir, dizia para ela não olhar para ele. Para provocar, ela questiona, machucava quando outros olhavam para ele. Já que ele é da Carter e somente dela. Robbie ficava extremamente corado, mas voltava ao trabalho abrindo um portal para um canto da floresta a pedido deles. Entrando no portal eles vão direto para a floresta dos Homens-Lobo. Tudo estava uma neblina, mas graças ao Nine a neblina some e logo Jack aparece. Parecia imitar o Sonic, depois de uma recepção muito calorosa por parte do Jack. São guiados para o Castelo Forton e claro que teria um pequeno conflito entre Nine e Yuri quando Melissa se preocupou com a jovem maga, já que estavam em território dos Homens-Lobo e não era bom para magos como Yuri. Quando entram no castelo, Melissa estava impressionada. Perguntava se Jack tinha se tornado o chefe da família Forton. Com um sorriso ele dizia que sim, indo até a cadeira do chefe dizendo para eles observarem. Somente ele poderia sentar na cadeira de chefe, mas nem tinha terminado sua frase, pois foi atacado por um certo lobo, o gêmeo de Nine, Misen. Misen tentava causar medo na Melissa, perguntando se ela não tinha medo de desviver indo até o castelo, mas confiante ela diz que não tinha medo de levar uma mordida, afinal eles eram mais fortes que Misen. Isso não o agradava em nada, ela continuava dizendo que deveriam conversar, mas não era uma conversa para se ter em pé, afinal eram convidados queridos dele. O lobo sentado na cadeira de chefe diz que sua chegada fizeram os tolos que poderiam a servir fugirem, então terá que ficar de pé. Com um sorriso ela diz que tinha uma cadeira bem ali, onde ele estava sentado. Misen dizia que aquela cadeira era do chefe da família, jamais deixaria outro sentar ali. Melissa, sendo mais incisiva, dizia que não era educado deixar um convidado de pé. Enquanto Misen tentava falar sobre a cadeira, um outro lobo ficou encantado com a atitude dela. Yuri e Nine também entraram na confusão. Enquanto Yuri dizia que ele deveria dar a cadeira ou deveria servir de cadeira para Melissa, Nine não concordava. Como poderiam deixar Melissa encostar em uma coisa como Misen? Nem mesmo deveria sentar na mesma cadeira que ela, criatura. Ele deveria se grato só dela ter considerado se sentar ali. Vendo o clima se exaltando, ela diz que estava tudo bem, já tinha achado outro lugar para se sentar, mostrando um servo no meio daquele salão. Enquanto Misen reclamava, ela pedia ajuda ao Nine para conseguir subir. Sem pensar duas vezes, ele a pega no colo e a coloca com cuidado em cima do servo. O outro lobo a mandava sair. E para provocar, Melissa abraçava o servo e dizia que não queria, porque deveria ficar em pé se tinha um lugar para sentar bem ali. Enquanto isso, Jack não parava de rir da audácia dela. Finalmente poderiam conversar, então ela conta sobre o rompimento do selo, e dando a proposta deles caçarem os monstros, mas Misen não queria acreditar, que provas tinha. Mas diferente dele, Jack acreditava. Perguntava como funcionaria aquela caçada. E Melissa explica que a caça que ele acabou participando foi originada da caçada aos monstros, não estava pedindo um favor, estava sugerindo uma troca. Se eles a ajudarem, ela os ajudaria futuramente. Mas Misen falava que não queria, porque deveria? Quem ela pensava que era? Mas antes que as coisas pudessem tomar outro rumo, o mais bruto, Jack questionava o porquê dele estar decidindo sozinho.
Estava interessado. Era tão sufocante ficar sentado sem fazer nada na floresta. Não era como se tivesse se envolvendo em uma confusão humana. Ela apenas estava pedindo para eles caçarem. E ele não era o único líder. A família Forton agora tinha 2 líderes, Jack e Mizzen. Enquanto eles discutiam sobre liderança e popularidade, Melissa diz que ainda não houve sinais do rompimento, então levaria em torno de uma semana, que eles usem esse tempo para pensar e caso aceitem a proposta estariam em Stobuque. Assim eles se retiram. Na saída da floresta Jack dava tchauzinho dizendo que na próxima vez ele seria o único líder. Mas claro não estava chamando eles para uma próxima visita. Enquanto se afastavam Yuri e Nine tinham entendido bem o interesse de Jack. Mas algo mais sério estava acontecendo. Yona acabou sentindo aquele ser aparecendo em suas costas. Mas quando vira para ver ele some. Aquele ser estava muito irritado, seu castelo estava desmoronando, sua obediente protagonista feminina foi destruída, as histórias que tinha preparado os finais que tinha criado estavam arruinados. Não precisava de uma história que saiu de seu controle. Só tinha uma solução, iria destruir tudo e começar de novo. Essa história irá ser refeita. Dias depois, Melissa falava com Nine a respeito dos relatórios e poderiam mover seus suprimentos e tropas para Stobuque. Em poucos segundos uma empregada aparece dizendo que o selo foi rompido. Ela corre até o estábulo, pedia por uma carruagem azul que já tinha usado. Então eles vão preparar um cavalo enquanto ela falava com Carter que tinha chegado. Melissa falava rapidamente da situação e dizia que ela deveria se afastar. Claro que Carter não faria isso. Quem além dela correria para onde estava o perigo? Iria junto. Quando Melissa ia pegar o cavalo escutou Black relinchar, e vendo ele se exibindo como se não aceitasse que ela levasse outro em seu lugar. Então Carter pega aquele cavalo e Melissa vai com Black enquanto Yona já estava pronta. Mas antes de partir Melissa vai até Nine se aproximando dizendo para ele se transformar em lobo escondido e seguir elas. Assim o segredo dele não seria revelado. Ele dizia para ela tomar cuidado. Seria ousado o suficiente para dizer que ninguém preza mais pela segurança dela do que ele. Isso tinha sido um golpe no peito dela. Mas logo se recompôs e seguiu junto de Carter e Yona. Havendo-se afastar Nine sentia uma dor no peito. Um sentimento ruim. A confusão estava enorme, todos com medo, monstros aparecendo, um verdadeiro caos. Mais atrás Nine tentava salvar quem conseguia vendo Stobuque virar um pesadelo na terra. Melissa salvava quem conseguia, protegendo uma mãe e seu filho, gritava para eles correrem para o abrigo de emergência, eliminar um monstro será fácil, mas ali tinha vários. Não sabia se Jake chegaria a tempo, será que os homens-lobo apareceriam? Não tinha que ficar pensando nisso. Tinha que dar o seu melhor até eles chegarem. Mas naquele momento vendo os monstros aparecendo, chocada, Melissa só tinha uma certeza, eles estavam ferrados. Nine terminava de ajudar uma das pessoas, aquela mulher e o filho aparecem correndo, suplicando para ele ajudar sua salvadora. Uma guerreira morena estava lutando contra um monstro gigante. Antes que ela pudesse terminar Nine corria procurando por Melissa, precisava achar, queria tanto a proteger. No meio daquela cidade, Nine ver Melissa lutando, ou melhor parecia uma dança com espadas, que ela estava fazendo em um palco feito apenas para ela. Queria perguntar a ela se estava tudo bem se ele ao invés de proteger os outros, protegesse ela? O que deveria fazer? Ela era tão amável, tão forte. Vendo ela sorrir e o chamar Nine corria até ela, pensando nela como seu amor, sua heroína, sua mestra que forjava seu próprio caminho com sua força de vontade. Iria seguir não importava para onde ela for, para que ela consiga fazer o que quisesse. Ela perguntava se ele estava bem? Ele confirmar, ela dá um resumo de onde Yona e Carter estavam, e falava confiante que com ele ali a notícia iria se espalhar e logo terão reforços. Juntos eles começavam a lutar juntos, mas parecia que os monstros não diminuíam, ela estava impressionada com a habilidade de Nine. Fazia tão pouco tempo que ele tinha conseguido suas presas de volta, que seus poderes tinham despertado, mas não poderia ficar admirando por muito tempo, os monstros estavam vindo para cima dela. Mal destruía um e vinha o outro, quase sendo acertada por uma cobra. Por sorte uma bala o atingiu, vendo de onde ela vinha, viu Jake de longe acabando com os monstros ao redor dela. Yona aparece com seu objeto mágica que repelia um pouco os monstros, mas seu alcance era muito pequeno, porém o suficiente para conseguir ir evacuar algumas pessoas, e aquele objeto também servia para transmitir mensagens. Yuri falava atrás dela, preocupada com Melissa e dizia que gostaria que sua família pudesse ajudar. Mas infelizmente os feiticeiros estavam em um treino. Ela tinha os contatado urgentemente, mas infelizmente eles cortam conexões com o mundo e não tinha certeza de quando voltariam. Apenas ela e Robbie estavam ali e estavam cogitando ir até eles, mas sentia que ela não iria querer isso então resolveu a contatar. Melissa fica aliviada, mas Nine questiona por que ela não deveria ir? Magia de cura seria ótimo, mas Melissa não sabia como responder. Na novel original Yuri participa da batalha desde o início, mas com os protagonistas arriscando suas vidas e com isso muitos cidadãos foram prejudicados. Yuri era a reencarnação do feiticeiro que tinha selado aqueles monstros. Se ela fosse ali todos iriam para cima dela. Yona vendo que Melissa não conseguia responder, apenas diz que curandeiros geralmente eram atacados agressivamente. Carter aparece correndo, com o mesmo sorriso confiante de sempre, perguntando se a Melissa não a ajudaria. Acontece que ela tinha levado um dos monstros grandes até eles, mas isso porque tinha um plano. Cortar as cabeças dele era muito difícil, mas não impossível, incluísse ela mesma tinha cortado 2.
Pedi apenas para Melissa chamar a atenção do bicho que ela faria o resto do trabalho, tudo certo para o plano. Porém a batida do monstro no chão treme tudo. Iona perde o equilíbrio e derruba o objeto mágico. Mas rapidamente ela pega lembrando do que Yuri falou. Apenas elas duas poderiam usar aquele objeto e Iona deveria usar para chamar caso Melissa esteja em perigo. Mas tinha outro problema e esse Melissa lembrava. No original Iona perderia a vida por causa de um monstro e isso estava prestes a acontecer. Mas não poderia deixar isso acontecer. Com rapidez ela fica na frente de Iona usando sua espada para bloquear o ataque. Não poderia perder. Tinha treinado muito para usar todo o poder daquela espada. Ela era digna. Conseguindo bloquear o ataque e fazendo o monstro não prestar atenção em Carter e Nine, com isso os dois vão à frente e acabam com aquele monstro. Melissa se certifica que Iona estava bem, mas é chamada por Carter que mostra como estava a situação. Muitos portais, monstros, não dariam conta, deveriam recuar e procurar ajuda. Antes que pudesse continuar falando, escutou Ian mandando as tropas avançarem. Um círculo mágico se abria perto delas. Misen, Jack e outros homens-lobos apareceram. Melissa estava feliz. Finalmente a ajuda tinha chegado. Misen estava montado em um leão que tinha sido escolhido por Jack, que tinha até mesmo escolhido chamar de Fordevrat por ser selvagem e feio, mas ele foi interrompido por uma bala de Jake que não deixaria ele continuar falando de sua irmã. Enquanto os cavaleiros imperiais lutavam, Ian vai rapidamente até Melissa, perguntando se estava muito atrasado. Era para ter chegado antes, mas convencer os nobres levou um bom tempo, e até mesmo Jack se aproxima perguntando se ela não diria oi para ele. Tinha dito que iria, ele era um homem-lobo de palavra. Como esperado, Jack e Ian começavam a discutir e nem mesmo os monstros impediam isso. Ian questionando o que os homens-lobos estavam fazendo ali e Jack falando que tinham ido a pedido da garota Fordevrat, só param quando Melissa grita com eles, para que parassem de brigar. Melissa foca no assunto e questiona por que tinham menos cavaleiros do que o normal ali. Ele explica que os nobres não queriam acreditar nas notícias e mandar os cavaleiros para uma vila pequena como essa. Então ele levou apenas a primeira tropa que estão sob comando da casa Fordevrat. Melissa estava desacreditada, mas precisava focar no agora. Falava que agora que eles estão ali, se não queriam ver o fim do mundo, vão e caçem os monstros. A luta voltava a acontecer, um grupo maior, mais forte. Claro, mesmo humanos e homens-lobo lutando no mesmo lado sempre existia provocações. Melissa estava esperançosa. Se bloqueassem o boss final e Yuri conseguisse selar todos eles, tudo chegará ao fim, seriam capazes de viver suas vidas livremente. Mas tudo iria mudar, o clima mudou, o estrondo enorme ressoava pela vila toda, e dava ordem aos cavaleiros para não se dissiparem e todos ficarem atentos. Melissa tentava ficar confiante, seria melhor enfrentar logo ele ao invés de gastar toda sua energia nos monstros menores. Mas nada preparou para aquele momento. Surgindo da fumaça um rosto conhecido se formava, Ian também reconhecia, a fonte de todos os monstros, Bael, mas tinha algo muito diferente, porque diferente da novel original, aquele ser tinha o rosto de Melissa? Os murmúrios começavam, todos questionavam por que aquele ser tinha o rosto de Melissa? Ela mesma questionava, tinha feito algo na história que mudasse a aparência do boss final? Nine se aproxima dela fazendo olhar para ele, conseguindo se acalmar, mas as coisas ainda iriam piorar. Quando aquele ser abre os olhos chama por Melissa Fordevrat, ela quase vai ao chão. Seu nome parecia uma memória tão distante. Mal escutava Nine que estava ao seu lado. Aquele ser leva a mente de Melissa para outro lugar. Assim poderiam conversar. Quando que ela abre os olhos, se questionava onde estava. E ver aquele ser ainda com sua parecia rindo dela, dizia que era melhor ela pensar que aquele lugar como um espaço para poderem conversar sozinhos, estava ali apenas para fazer uma proposta. Não seria desvantajosa para ela. A chamando o nome de antes de virar Melissa, Dayongan. Dizia que ele era a vontade do criador daquele mundo. Sabia que ela já tinha notado que aquilo ali era uma novel, por ser a vontade do autor. Tinha que garantir que as coisas acontecessem na novel, tinha autoridade total, fazia tudo, juntar Ian e Yuri para que se apaixonem, fazer os personagens masculinos se apaixonarem por Yuri, desencadear todos os acontecimentos que ela tinha vivido até aquele momento. Mas claro, isso ela já sabia. Para fazer a verdade, existiam diversos outros mundos como aquele. Sempre que um novo leitor aparecia, um novo mundo era criado, mas nunca se afastava tanto do enredo original, já que uma novel não pode ir contra a vontade do autor. Mas mesmo com tudo isso ela estava ali, seu destino era desviver no seu mundo original, então por que estava ali? Na verdade, por ter sido tão sortuda por sobreviver deveria ter permanecido quieta, porque teve que estragar a novel original dessa forma. Não tinha um amor em particular por essa novel, mas de todas que ele já viu essa é a que mais se distorceu. Melissa o questiona, a história já mudou há muito tempo, o que queria que ela fizesse? E ele responde que queria recomeçar, esse mundo acabava ali, mas não precisava se preocupar, a deixaria ser a Yurina no próximo mundo como compensação. Por mais que fosse uma história já antiga, ainda tinham muitos que a leriam, então no próximo mundo ela se tornaria a Yuri. Melissa questiona, o mundo inteiro irá desaparecer? Ele perguntava por que estava tão obcecada. Eles eram apenas personagens de uma história. Existem em todos os lugares e poderia os encontrar sempre que quisesse no próximo mundo. Melissa nega dizendo que ficaria naquele mundo. Porque ele tinha deixado tudo acontecer até que a história estivesse totalmente diferente. Por que estava fazendo isso agora, depois que estavam chegando no fim? Tinha um palpite. Aquele ser não destruiu aquela história porque precisava da permissão dela. Ele só podia ativar eventos mais cedo ou mais tarde. A novel não poderia controlar uma alma de outro mundo que não estava em sua influência. E mais ele estava meio mal da cabeça. Não foi ele que fez aquela história e sim ela. Aquele ser fica tão irritado com as falas de Melissa que quebra aquele mundo, gritando com ela,
sob os olhos dela, os malditos olhos que leram as histórias daquele mundo incluindo suas vergonhas. Imperdoável. Nunca mais será capaz de ser sua amada história. Nine estava abraçado com Melissa chorando, implorando para que ela abrisse os olhos. Os raios continuavam caindo. Bael continuava com os olhos fechados assim como Melissa. Nine carregava Melissa para proteger. Até que por um momento os raios pararam. O ser com a aparência de Melissa estava mudando, voltando à sua forma original, assustando a todos. O chão tremia. O monstro estava se aproximando mais. Ian e Nine questionavam os acontecimentos e Ian diz que ele estava com a aparência que era relatada nos livros, mas lá dizia que ele não tinha olhos. Mas bem à sua frente aquele ser estava com os olhos. Melissa finalmente dá algum sinal e todos correm na direção dela preocupados, mas todos ficaram mudos, enquanto ela reclamava do barulho de antes e perguntava se estava tão escuro. Os olhos de Melissa já não tinham a mesma cor, e assim que quem estava perto olhou para o monstro e o viu com olhos da mesma cor dos antigos olhos dela, ficavam irritados. Ele tinha roubado a visão de Melissa. Ninguém deixaria barato. Nine a coloca no chão, dizendo que sim, estava de noite, e já era tão tarde que ela deveria descansar, dando um beijo na testa dela apenas pensando que iria recuperar os olhos dela, mesmo que signifique dar a ela os olhos dele. Dizia que iria se retirar um pouco pedindo para Iona tomar conta dela. Nine segue os demais com seus poderes. Iona corria levando Melissa que chamava por ela, mas ela responde que estava tudo bem e que estavam indo a um local seguro. Melissa consegue parar e pedia pela sua espada. Acontece que Melissa tinha entendido o que estava acontecendo. Quando despertou se viu na escuridão e só se passou uma coisa em sua mente. Tinha ofendido aquela coisa só um pouquinho e ele roubou seus olhos. Que mesquinho. Iona nega a espada, mas Melissa insiste dizendo que era dona, deveria segurar. Se ficou para trás ela iria atrás e procuraria. Iona estava irritada. Isso era hora de falar de espadas. Melissa respondia que não estava planejando pegar a espada e pular na confusão para desviver, mas tinha que agir se quisesse seus olhos de volta. Iona ainda estava brava, mas sabia que não tinha como argumentar. E Melissa continuava: se não for ela derrotar aquele ser, poderia dar adeus aos seus olhos. Mas ela sabia, o que aconteceu com ela foi algo da habilidade daquele ser, que no original rouba a habilidade de Yuri e aprende, dizendo aos protagonistas masculinos quem o destruir não for o verdadeiro dono da Yuri. Ela também iria junto. Ou seja, Melissa sabia que precisava que ela mesmo destruísse aquele ser. Antes que pudesse pensar em um plano, sente Iona derrubando no chão, elas tinham sido atacadas. Melissa estava desesperada querendo informações do que tinha acontecido, pedindo sua espada dizendo ser uma ordem. Iona sabia que não tinha como contornar tudo isso e entrega a espada a ela pedindo para que tome cuidado. Melissa lembrando que no original Yuri sobreviveu já que no final o coração dela pertencia a Ian, uma bosta de final na opinião dela. Ela chama por Nine que aparece rapidamente atrás dela assustando e diz que confiava nele e pedia para ele confiar nela. Pedia para ele ser seus olhos, para que não cometa movimentos em falsos. Ele questiona, ela irá ir lutar mesmo sem ver? Melissa diz que sim. Ele não tinha gostado, mas escutou uma baixa, mas agradável e gentil risada e Nine falando, como se atreveria a desafiar ela. Iria proteger com a própria vida. Ela dizia que estava lutando para salvar a vida dele, não deveria colocar em risco. E ele responde, a vida dele era dela, ele era dela. Com um sorriso Melissa sabia que poderia confiar sempre em Nine. E assim eles começavam a lutar lado a lado, Nine dando instruções de onde estavam os monstros enquanto ele também lutava e os defendia. Todos estavam impressionados em como a luta deles estavam ocorrendo com perfeição. Até que eles começam a escalar aquele ser, enquanto os demais atacam ele distraindo. Estava muito difícil de subir, então Nine pede desculpas a ela e simplesmente a jogou para cima, mas em seguida segurou no ar, já mais próximo do objetivo deles. Bael tenta os derrubar, mas Nine pula antes, e avisa Melissa, que também estava conseguindo sentir, a energia do Nine estava pulsando e correndo como um vento para um único ponto, era como se estivesse vendo com os próprios olhos. Tão vivido. Ela o acerta bem na cabeça. Bael, depois de atingido, consegue derrubar Melissa. No meio da queda a visão dela volta e ver Nine chegando até ela. Sabia que tinha conseguido. Sabia que sua história era daquelas que não seriam lidas mas sim sentidas. Ela e Nine se abraçavam no ar. O fim estava chegando. Nine a pega nos braços e pousa no chão. Todos corriam até eles, preocupados, irritados ou como Iona prontos para discutir. Yuri chega ao local junto de seu irmão, com lágrimas nos olhos. Yuri se joga nos braços de Melissa que tinha certeza de uma coisa. Aquele tinha razão em um ponto. Ela não lera sua história. Mas ela ao contrário do que ele achava, ela viveria sua própria vida. Tudo aquilo era sua história. E finalmente a história original chegou ao fim. Yuri chorava falando que tinha sido cruel a Melissa pedir para ela ficar esperando enquanto tudo isso acontecia. Ela tentava acalmar mas Yuri voltava a falar. Iona tinha contado que Melissa estava correndo por aí enquanto não podia ver. Tinha ficado tão chocada com Iona dizendo que deveria se apressar, pois não sabia quando sua mestra poderia se machucar seriamente. Ficou tão desesperada que puxou Robbie pelos cabelos para que a levasse o mais rápido possível. Melissa a abraça pedindo desculpas. Agora estava tudo bem. Yuri dizia que ela tinha que comprar algo muito delicioso para comer depois, tá? Ela concorda e Nine resmunga, e Melissa o inclui. Carter também se aproxima querendo ir. Ela diz que todos deveriam sair para comer algo delicioso. Yuri determinada se levanta, indo em direção ao monstro. Melissa fica confusa. Ela não deveria saber que conseguia selar os monstros, né? Se bem que aquele ser tinha dito que existem múltiplos mundos, então deve existir múltiplas personagens principais. Observando Yuri começar a magia, esperando um feitiço que envolvia luz e escuridão assim como no original, escuta ela recitando o feitiço que era assim. Em nome da grande feiticeira Yuri Elizabeth, vão à merda.
Todos ficaram chocados com as falas de Yuri, mas depois Melissa apenas diz que Yuri era Yuri. Havendo curando as pessoas, pensava que esse era o momento de se retirar, mas é impedida por Nine e Yona. Yuri se aproxima falando que ela teria que ser tratada também. Mesmo lutando contra, Nine e Yuri saem levando Melissa. Depois de toda essa confusão, o Império estava um caos. Stobuk, que era apenas uma pequena cidade rural agora, estava na primeira página do jornal. De acordo com os que ajudaram a limpar o local, os danos foram severos. Para a alegria de todos, ninguém perdeu sua vida. Os feridos foram curados por Yuri, que ficou conhecida como Anjo. Os civis ficaram muito irritados com os nobres que impediram as tropas. Claro que os rumores foram favoráveis para o príncipe Ian e a casa Fordevrat. Os comentários de como os homens-lobos tinham ido ajudar os humanos, impressionando até mesmo o imperador, por sorte ou melhor pelo poder do dinheiro, nada sobre Nine foi divulgado. Mas tinha um problema, o nome que ficou mais conhecido foi o dela, a leoa dos Fordevrat, Melissa Fordevrat. Tanto que quando Saya tinha que se disfarçar, normalmente não funcionava. Para arrumar confusão e melhorar mais ainda sua imagem, Melissa vai até o governante de Stobuk, entregando um cheque em branco para que ele use na reconstrução da cidade. O governador ficou tão encantado que queria colocar o nome dela em uma construção, ou melhor fazer uma estátua dela na cidade. Melissa recusava apesar da insistência do conde, saindo dizendo que o pagamento dela era a felicidade dos civis de Stobuk, deixando o conde extremamente emocionado. Melissa se encontra com Yuri na carruagem, apenas para conversarem. Tudo estava tão corrido. Yuri estava se preparando para receber o título de grande feiticeira, diferente do original que nesse momento ela estaria se preparando para ser imperatriz. Mas na verdade Yuri não estava tão interessada no título. Iria o receber apenas para poder ajudar melhor a Melissa, que fala que ela não precisava fazer isso, poderia apenas fazer o que quisesse, mas era isso mesmo que Yuri queria, ajudar Melissa. A conversa só termina quando ela chega no Palácio Imperial, e Melissa entra, chamando a atenção de todos ao redor. Antes a olhavam preocupada por ela ser uma vilã, mas agora seus olhares estavam diferentes. Melissa entra no salão, encontrando o atual imperador, Ian Basilius. Ela tinha ido ali por um motivo muito especial, receber o título de duquesa. Enquanto isso o Duque Fordevrat, ou melhor, ex-duque, pensando em Melissa, mas sentia que não tinha o direito de se preocupar com ela, nunca foi um bom pai, lembrando da última conversa que teve com a filha, onde Melissa dizia que queria ser a próxima duquesa de Fordevrat. Afinal ela e Jake eram os únicos herdeiros e Jake não estava interessado em se tornar duque. Ela tinha ciência do que significa ser líder, tinha pensado bem, e ele tinha mais com que se preocupar, como a própria saúde que estava muito ruim. Suspirando ele dizia que era realisticamente difícil que ela herde o título, seria melhor achar um marido. Melissa já o corta dizendo que não tinha chance para isso, afinal tinha a impressão que seu futuro marido não tinha intenção de se tornar duque. Vendo o que tinha dito ela logo muda, falando que ela era muito capaz, e não era como se uma mulher nunca tivesse herdado ducado, tinha afugentado os monstros, atualmente era a pessoa mais famosa do império, as habilidades em esgrima eram excepcionais, tinha uma linhagem impecável, terminou com o príncipe herdeiro, domou seu irmãozinho, era a única com comunicação com os homens-lobo. Até mesmo a guilda do pavão tinha cuidado com ela, quem poderia ser melhor que ela para liderar os Fordevrat? Voltando ao tempo atual, ele lembrava de quando a Melissa era pequena e sempre fugia quando ele via. Mesmo com a empregada dizendo que ele ainda poderia tentar melhorar o relacionamento com Melissa, ele ainda sentia que estava muito atrasado para isso. À noite Melissa chega na mansão, agora sendo a duquesa, recebida por Nine, que agora era seu assistente, e Yona era a empregada-chefe de suas damas de companhia. Claro que ela não gostou nada disso, não mudaria nada, só teria mais trabalho. Porém quando Melissa aumentou o salário dela, sua opinião mudou. Depois de uma breve conversa, Nine vai com Melissa para ver as estrelas, no mesmo lugar que ela tinha dado a porção para ele recuperar a língua e os caninos. Agora, vendo Nine, o via tão diferente, mais alto, ombros mais largos, agora ele realmente se parecia como um homem para ela. Observando aquele pôr do sol, Nine pergunta se ela lembrava do que ele tinha prometido a ela no último verão? Naquele dia ela tinha o dado uma nova vida, ficava envergonhado de lembrar que naquela época sentia que ela sempre o salvada, mas isso deixava feliz porque significava que ela não deixaria, não se sentia digno de estar ao lado dela. Mas continuava a agir com ganância. Se ela o mandasse embora agora por o achar detestável, ele entenderia. Nine mostra uma caixa com uma adaga. Dizia que se tornaria a espada dela com prazer. Se tornaria seu tudo se assim desejar. Então, por favor, permita que fique ao seu lado, até que não aguente mais. Confessando que a amava. Melissa fica calada e ele achava que poderia estar pressionando, entregando a caixa para ela dizendo que gostaria que ela aceitasse aquele presente como um parabéns de seu servo. E Melissa diz que era o tipo de pessoa que sente que deveria retribuir a bondade que receber. Nine tenta recusar. Mas ela pergunta, iria mesmo recusar? Iria se arrepender. Ele fica confuso e ela continua. Estava pensando, estava na hora dele ter um sobrenome. O que achava de Fordevrat como sobrenome? Nine Fordevrat, case-se comigo. Em meio às lágrimas, Nine aceitava o pedido dela. Os dias se passaram e a rotina tinha mudado. Enquanto via as cartas recebidas, vendo carta de Jack, Anne e um cartão de Jake que agora voltou a viajar depois dela assumir o título de duquesa. Mas agora sempre a avisava quando ia para outro lugar. Até mesmo recebeu carta do Duque Melody e de sua ex-baba Marta que estava se cansando com seu ex-professor. Agora essa era a vida de Melissa. Muitas coisas mudaram, outras permanecem a mesma. Então o que o futuro aguarda? Duvidava que alguém espere que ela hesite em seguir em frente, ou que fique para no mesmo lugar por causa disso, pois só tinha uma coisa que nunca mudaria, ela sempre será ela, e outra coisa era que sempre estaria rodeada pelas pessoas que ama. E isso é o suficiente para correr sem medo até o fim da história,
porque ela era Melissa Fordevrat. A história agora teve um fim, mas ainda tem os especiais. Querem ver? Siga e curta para mais.